Oi, pessoal, como vai? Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui de novo, nosso vídeo. Hoje vai ser um vídeo diferente, eu vou fazer um comentário, tá, sobre um seriado que eu estou assistindo, um seriado coreano chamado Navileira, tá? Mas antes, boas-vindas para vocês no meu canal Academia do Aposentado. E se quiser, inscreva-se no nosso canal, inclusive no nosso podcast, que tem o mesmo nome, porque eu vou estar sempre lançando vídeos e lançando comentários, entrevistas a respeito de filmes, a respeito de saúde, finanças, etc., para nós que somos aposentados e para vocês que estão querendo se preparar para ter uma transição tranquila. Mas vamos lá, vamos já ao assunto. O comentário, então, é sobre na Netflix, tá certo? Muito interessante, eu já estou assim, quase no final, mas eu já resolvi, eu já tenho material suficiente para fazer comentário desse seriado, estou adorando, porque ele é muito importante, porque assim, quando a gente assiste um filme, eu assisto por dois motivos, ou para entretenimento, para me divertir, me distrair um pouco, mas muitas vezes a gente acaba aprendendo, tirando lições de vida, né? Muitos filmes que a gente assiste nos fazem refletir sobre a nossa vida no dia a dia e nos ajuda a tomar decisões importantes baseada na filosofia, baseada no conceito que os filmes nos transmitem. E o Navileira, que em coreano significa como uma borboleta, eu resolvo entender por quê, ele é um filme extremamente interessante. Por quê? Ele conta a história de um carteiro aposentado de 70 anos de idade. E ele, esse carteiro, ele, junto com outro jovem de 23 anos de idade, ambos querem realizar um sonho. E o sonho de ambos é serem grandes bailarinos. Veja que interessante. E por que o senhor Deok-shu, Shin Deok-shu, vamos chamá-lo de senhor Shin, e o jovem ele é conhecido como Shao Rock, tá? Vamos chamá-lo de Rock, é mais fácil. E o que acontece? O senhor Shin, ele tomou essa decisão aos 70 anos de idade. Mas por quê? Porque, assim, vamos lá. Ele tinha um amigo que ele visitava todos os meses, o senhor Shin. Um amigo já, numa certa idade, ele visitava esse amigo no hospital. Esse amigo estava doente. Esse amigo conta para ele, uma vez, numa certa visita, de que ele tinha um grande desejo de realizar um sonho, mas não ia poder conseguir, porque ele estava doente, ele sabia que ia morrer. Esse amigo, ele, durante a vida inteira, ele foi construtor de barcos. E o que acontece? Como construtor de barcos, o sonho dele era construir um barco para ele mesmo. Ele construía para os outros, mas não construía para ele. Ele nunca teve dinheiro suficiente para fazer isso, nem tempo. E o sonho dele era ter um barco para ele poder viajar o oceano, ir embora para os mares e curtir ou viajar pelos mares. E, no entanto, esse homem morre e o senhor Shin pensa naquilo que o amigo dele falou, que ia morrer sem realizar o sonho da vida dele. E o senhor Shin se lembra de que, quando ele tinha 9 anos de idade, o sonho dele era fazer balé, ser bailarino. E o pai dele não tinha deixado ele ser bailarino. Então, ele cresce sem realizar o sonho. Se torna um carteiro profissionalmente, se casa, constitui uma família, ele tem vários filhos e filhas, cujos filhos se casam também. E, aos 70 anos de idade, ao comemorar o aniversário dele, a família reunida no jantar pergunta para ele: pai, corta o bolo e e faz o desejo de um sonho seu. Quando ele ia falar o desejo do sonho dele de ser bailarino, a mulher dele o interrompe e fala: meus filhos, o nosso desejo, o nosso sonho é ver vocês todos bem e ver a gente com saúde para que nós não podemos incomodar vocês um dia. E o Soshi fica surpreso, ele fica meio até chateado, porque ele queria falar para os filhos que o sonho dele era ser bailarino. E ele percebe que existe, assim, um certo constrangimento se ele falar isso naquele momento. Então, ele fica quieto. Mas ele sai à procura do sonho dele, e ele conhece um local, não é bem uma escola, mas é o local onde um jovem, que é o Rock, bailarino, ele treina.
O dono daquele ginásio de dança, daquela academia de dança, ele é um professor para aquele jovem. Porque o próprio dono da academia tinha sido um bailarino e teve que interromper o trajeto dele, a jornada dele de bailarino, devido a um acidente que ele teve e ele não pôde mais. Mas ele resolve, então, ensinar esse jovem que ele se viu naquele jovem como o futuro dele. E ele ensina aquele jovem. E quando o Sr. Shin chega naquele local e vê aquele jovem dançando, ele se apaixona, ele vê que era aquilo mesmo que ele queria. E ele vai lá e conversa com eles, com o dono e com o jovem, para aprender balé. E ninguém acredita que ele quer aprender balé. Mas ele todos os dias aparece para assistir aquele jovem treinando, ensaiando, na verdade. Até que o dono do ginásio convida ele, conversa com ele e aceita o desafio de aquele jovem ensinar. Então, ele designa o Rock, que é o jovem de 23 anos, a ser o professor do Sr. Shin. Por quê? Porque aquele jovem também ele não era um jovem muito focado, ele tinha muitos problemas de família. Né? Ele tinha perdido a mãe quando ele era pequeno, numa doença, e o pai estava saindo da cadeia por aqueles dias. E veja que interessante. E aí o dono da academia percebe que seria uma grande oportunidade, tanto para o Rock, que era o jovem, quanto para o Sr. Shin, ajudarem assim um ao outro. E aí ele desafia o jovem a ser o professor do Sr. Shin e pede para o professor ser o empresário do Rock. E empresário é ser o cuidador dele, é cuidar dele, para que ele fique mais focado, para que ele cumpra os horários, para que ele dance, para que ele ensaie. Então, o filme é baseado nisso. Mas desenrola algumas coisas interessantes. Então, a primeira lição que a gente tira desse filme é que, assim, não existe idade para a gente realizar o nosso sonho. A gente percebe que tanto o jovem, com 23 anos, está procurando alcançar um sonho porque ele quer, porque ele é novo no balé. Ele tem há 4 anos apenas que ele começou a aprender balé. Ou seja, ele começou aos 19 anos de idade. Ele tentou vários esportes na vida, mas ele viu no balé a grande realização do sonho dele. E, ao mesmo tempo, tem o Sr. Shin, com 70 anos, que passou a vida inteira, como ele mesmo diz, trabalhando para poder cuidar da família, e agora, como aposentado, ele resolve realizar o sonho dele. Devido ao amigo que morreu, ele percebe que ele ainda tinha saúde e tinha tempo para realizar o sonho dele. A primeira lição, não existe idade para realizar o nosso sonho. Tá bom? Então, o que nós aprendemos mais? Que o Sr. Shin, ele cuida muito daquele jovem, ele protege o jovem. Quando o jovem fica doente, ele leva comida para ele, ele cuida dele, leva remédio, leva ele no médico. Quando o jovem se torce o pé, ele leva ele no ortopedista. Ou seja, ele cuida realmente dele. Então, é uma lição importante que cuidar um dos outros nessa vida faz parte. Não podemos ser egoístas, temos que aprender a cuidar um dos outros. Tá? Uma coisa que a gente aprende, tá certo, é que ele fala uma coisa importante. Primeiro, a família não sabia desse sonho dele, ou de que ele já estava ensaiando balé. Mas eles desconfiam, até que eles descobrem. E aí, todos, com exceção de uma nora e de um filho dele que é médico, todos os demais filhos e a esposa são contra ele fazer balé. E aí, eles começam a criticar muito ele. A crítica é muito grande, eles começam a persegui-lo, dizer que ele é um velho, para que fazer isso? Que bobagem, é constrangedor, etc. e tal. E ele insiste em fazer o balé. Até que um dia a esposa dele coloca ele na berlinda. Para de fazer balé, senão eu não falo mais com você. E ele para. Só que ele se torna um homem tão triste, tão apático, que para onde ele vai com a esposa, seja para o cinema, para o teatro, para o supermercado, ele sempre está cabisbaixo, sempre. E a esposa percebe isso, que o relacionamento deles não fica bom. Mas que ambos se amam, eles nunca deixaram de se amar. Mas que ela perdeu o marido dela ao obrigá-lo a
parar de realizar um sonho. Até que ela resolve, então, dizer para ele o seguinte: olha, eu quero você de volta, quero meu marido de volta. E para isso, então, você faz o que você quer. Se você quer realizar o seu sonho, vai lá, vai ensaiar, vai aprender balé, porque eu quero ver você feliz. Então, a segunda lição que a gente tira desse seriado é isso. E nós não somos propriedade de ninguém. Ninguém é objeto de ninguém. Se você, ou seu cônjuge, ou seu namorado, sua namorada, seu parceiro, seu companheiro, companheira, tem um sonho em realizar, deixa. Ninguém pode obrigar as pessoas ou impedir as pessoas de realizar um sonho que elas querem. Não podemos fazer isso. Esse seriado ele fala sobre outras coisas, fala sobre carreira. Um dos gênios sempre se candidata à política como vereador, ele nunca ganha. E a esposa sempre triste porque o marido nunca ganha e o relacionamento do casal começa a deteriorar. Então fala sobre desemprego, fala sobre carreira. A neta dele também, ela se forma, ela procura emprego. Ela acha um emprego muito bom, onde eles resolvem num restaurante. E até que é um emprego temporário. E assim, ela dá o sangue dela no trabalho, né? Porque ela queria ser efetivada, era o sonho dela, eu preciso ser efetivada. Aí até que todos os temporários são entrevistados para poderem serem efetivados. E a chefe dela, antes dessa entrevista, tinha pedido um favor para ela traduzir um trabalho que ela tinha realizado. E ela traduz aquele trabalho para uma outra língua, não lembro qual agora, de uma forma espetacular. E a chefe dela fala: puxa, que maravilha, você fez um trabalho excelente com essa tradução. Vou me lembrar disso no dia da entrevista. E chega o dia da entrevista e, por decepção, ela não passa na entrevista, ela não é efetivada. Quando todo mundo, os colegas dela de trabalho, inclusive outros superiores, outros chefes de cozinha, inclusive, achavam que ela ia passar, porque ela era muito boa, ela era pontual, tudo que ela fazia corretamente, ela era uma garçonete, né? E ela atendia excelente, de uma forma excelente os clientes elogiavam sempre o trabalho dela. Mas, por alguma razão, que no filme não deixa muito claro, ela não é efetivada no trabalho, e ela fica decepcionada. E o próprio seu Shin vai até o trabalho e conversa com a chefe dela e dá uma bronca, né? Ele fala: olha, ela foi uma excelente funcionária. Por que você não efetivou ela? Você vai perder alguém muito importante dentro da sua empresa. Porque ela poderia ser alguém que traria mais clientes e manteria os clientes mais fiéis. Você errou em não efetivá-la. Aí a terceira lição que a gente aprende com isso é que, muitas vezes, nos nossos sonhos, nós vamos encontrar obstáculos. E, por mais animado que a gente esteja numa empresa, numa carreira que a gente quer fazer, muitas vezes a gente não consegue, seja por política interna, seja por perseguição, seja por ciúmes, por inveja, seja por que for. Então, nós temos que aprender a enfrentar esses desafios. E ela, no começo, fica muito triste, ela chora, mas ela vai embora para casa e, com o tempo, ela percebe que ela pode ter outras oportunidades. Ela era nova, tinha acabado de se formar, ela tinha tempo na vida dela para ter oportunidades em outros negócios, outras empresas, dentro da carreira dela. Até que aparece. Tá? Então, o que acontece? Isso aconteceu comigo e acontece com muita gente. Nem sempre o emprego dos nossos sonhos, ou a empresa dos nossos sonhos, a gente vai conseguir trabalhar nela. Ou ser admitido, ou muito menos ser efetivado, se a gente começa como temporário. Mas sempre lute, seja sempre o melhor, sempre busque a excelência. Porque as pessoas continuarão reconhecendo você, tá bom? Também a gente aprende sobre relações familiares. Olha, o seriado mostra muito isso, a relação de pais, de filhos, e marido com esposa, e assim por diante, né? Como é importante. Mostra o dia a dia de uma família que a gente se enxerga naquela família. Todos nós, eu me enxerguei, né? E como os desafios são iguais aqui, na Coreia, em qualquer lugar, né? Então, a gente aprende um pouco disso.
E é interessante como o Sr. Shin e a esposa conseguem gerenciar esses conflitos familiares, né? É bem interessante isso, tá bom? Porque tinha um dos gêmeos que bebe muito, um dos filhos que é muito crítico, ele critica não só o pai, mas critica a forma como a mãe reage, como ela lida com a situação, por ela ter aceito o marido continuar a fazer o balé. Então, assim, existe um filho que é médico, está desempregado, mas é um cara assim bem tranquilo, é um cara zen, sossegado, que apoia o pai no sonho dele. Fala, pai, vai e faz o que você quer da sua vida. Né? Então, existe aqueles filhos que a gente trata, a gente cria os filhos de uma forma igual, mas imagina que eles têm personalidades diferentes. Né? Os nossos filhos crescem, e não adianta achar que criou igual, vai ser tudo igual. Isso é um sonho, é uma utopia. Né? Esse é um sonho que não dá para ficar sonhando. E nunca vai se realizar, né? Porque os filhos não são iguais. Cada um tem a sua própria experiência de vida, personalidades e caráter, e eles vão tomar o seu rumo de vida. Tá bom? Então, é muito importante que a gente possa aprender com isso a cuidar da nossa vida, a entender que relacionamento é uma coisa extremamente individual, mas ao mesmo tempo coletivo, porque cada um depende do outro, tá bom? Mas uma coisa que a gente aprende, aí também ela é o senso de injustiça, né, que a neta dele teve ao ser demitida, e realmente existe isso nas empresas, né? A gente tem aquele senso de que numa promoção, por exemplo, dentro da empresa, você que achava que ia ser promovido e não foi, achou que foi injustiçado, tá certo? E não é assim que acontece, né? E às vezes até é. Então, nem sempre a justiça ocorre da forma como a gente imagina, né? Ou não acontece no momento certo, porque muitas vezes nós não estamos preparados e não enxergamos isso. A gente acha que está preparado, quando na verdade não estamos. A gente precisa, então, entender e procurar saber o que faltou, procure a pessoa que te entrevistaram, procure a RH. Olha, por que eu não fui promovido? O que falta? Quais são as competências que ainda me restam para poder chegar ao cargo tão desejado? Né? É uma lição que a gente aprende, tá bom? Uma coisa interessante também é que ele faz uma pergunta bem interessante para um amigo, para o jovem. O que te deixa mais feliz? É uma pergunta que todos nós temos que fazer nós mesmos. O que te deixa mais feliz? Né? Então, nem sempre aquilo que nós queremos, de repente, é o que vai nos deixar feliz, ou nos fazer feliz. Tá? Ele diz que a felicidade ela pode ser encontrada nos pequenos detalhes. Tá? Nem sempre algo grande precisa ser conquistado. E aí, por quê? O espírito de luta, ele é mais importante do que a força. Veja que lição grande que ele nos passa. O espírito de luta é mais importante que a força. Então, muitas vezes a gente quer conquistar coisas grandiosas, quando, na verdade, as pequenas conquistas se tornam grandes quando somadas na jornada da nossa vida. Então, lembrar que para conquistar coisas grandes, precisamos aprender a conquistar primeiramente as pequenas coisas. Mas sim, o espírito de luta, que é a perseverança, que é a garra, a vontade, ela é muito mais importante do que a força. Então, perseverar e manter o sonho aceso, em alerta, acordado, ele é importante para chegar lá. Então, pequenas conquistas, tá certo? Vão nos ajudar a alcançar as grandes, tá ok? E finalizando, então, esse meu comentário de hoje, é que uma coisa que acontece já numa parte do filme, do seriado, é que o Sr. Shin, ele começa a sentir-se esquecido. E aí ele descobre que ele está começando a ter aquela famosa doença do Alzheimer, né? E aí o que acontece? O médico diz para ele que ele tem que anotar, que não tem cura, que não tem volta, né? E aí o grande desafio, ele continua realizando o sonho dele, ele começa a lembrar coisas importantes da vida dele, aquele momento de
depressão, de tristeza por saber que mais cedo ou mais tarde você vai se esquecer de tudo e de todos. Então, é um momento importante que nos prepara para momentos na vida, não que todos vamos ter essa doença, mas que temos que estar preparados para o nosso envelhecimento, para a nossa vida, antes. E acontece uma experiência interessante que o médico, toda vez que ele vai ao médico, o médico faz um teste para ele, com ele. O médico pergunta coisas para testar como vai a memória dele, até que ponto em que estágio está a memória dele. Então, o médico fala para ele assim, olha, eu vou te dizer 3 coisas, você vai me repetir o que eu te disse. E ele fala 3 coisas. Depois o médico faz outras perguntas e, no final, ele pede para que ele repita as 3 primeiras coisas que ele perguntou no começo. E aí o Soxin, ele chega um momento em que ele fala assim. Então, por exemplo, o médico pergunta, em que ano nós estamos? E Soxin responde, nós estamos no ano em que eu comecei a aprender balé. E o médico fica surpreso com a resposta. Aí ele pergunta, e que dia é hoje? E Soxin responde, hoje é o dia que minha esposa vai fazer compras. E aí o médico é surpreso. E aí ele pergunta para o Soxin, mas por que você está me dando essa resposta? Ele fala, olha, porque eu estou chegando num momento da minha vida que é muito mais importante me lembrar dos momentos e das experiências do que do dia, da hora ou do ano. Então, isso nós temos que aprender, que às vezes é melhor lembrar e ter experiências, gravar essas experiências, do que simplesmente tentar gravar datas, né? Então, para finalizar, eu quero terminar contando que a gente precisa, na nossa vida, estarmos preparados para a nossa aposentadoria e para o nosso envelhecimento. E começar desde hoje a ter o tipo de vida que a gente quer ter quando chegar lá. Então, saúde, dinheiro, tudo isso é importante na aposentadoria, mas é importante no dia atual. Se você não cuida da saúde hoje, lá na frente você vai ter que cuidar da doença. Se você não cuida do seu dinheiro hoje, não faz reservas para a sua aposentadoria, na frente você vai sofrer, você não vai ter suficiente dinheiro para poder viver de uma forma mais feliz, mais autossuficiente. Então, que a gente possa aprender desde já, com essas lições de vida, que nós precisamos estar preparados para o futuro. E a preparação do futuro se chama hoje, se chama agora. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, vale a pena, e agradeço. Se quiserem me seguir, me sigam, se inscrevam aqui no canal do YouTube, na Academia do Aposentado, e também no meu podcast. Grande abraço e até a próxima.